Claro, claro. Existe uma série de medidas que ela pode tomar, principalmente mudanças de hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos de vida, fazer mais exercício, se cuidar mais com relação ao próprio alimentação. A obesidade, né? A obesidade, evitar isso tudo. Porque o diabetes tipo 2, ele não depende muito do estilo de vida da pessoa, né, doutor Cid? Mas do tipo 2 depende, não depende? O diabetes do tipo 1, ele é produzido por uma autoimunidade, né? O organismo, as células do organismo são atacadas pelo próprio organismo em razão de anticorpos que são fabricados e destrói as células. Já o tipo 2 depende muito dos hábitos de vida, depende muito da genética, onde ele é predominantemente genético. Eu posso herdar isso dos meus pais, esse problema dos meus pais? É uma herança bem complexa, mas o tipo 2 é principalmente genético. Principalmente genético. E as complicações do diabetes, doutor? Olha, o diabetes é uma das doenças mais graves que existe. Ela é considerada entre as 5 doenças que produzem mais mortes. As complicações do diabetes, elas são tanto para o lado agudo quanto para o lado crônico. As complicações agudas são coma diabético, né? Principalmente a hiperglicemia e um coma chamado coma hiperosmolar, onde não há uma formação de cetose, mas a quantidade de glicose no sangue se acumula tanto que produz uma alteração no cérebro e o cérebro entra em coma. É um coma também que produz muita mortalidade. Mas as principais complicações do diabetes são as complicações crônicas. Elas são para o lado do coração, do cérebro, né? Ela provoca arteriosclerose, e a esclerose pode provocar o infarto do miocárdio, pode provocar o derrame cerebral, pode provocar a impotência sexual, pode provocar lesões nas artérias dos membros inferiores, onde causa a amputação, e é uma das maiores causas de insuficiência funcional do rim, levando muitas pessoas para a diálise, né, crônica, e a diálise essa que altera muito a qualidade de vida da pessoa, mas que permite ainda que ele sobreviva mais anos. O doutor Cid, a família do doutor Cid é proprietária do Núcleo Laboratório. Aliás, quero te dar os parabéns pela premiação. Conta pra gente dessa premiação, doutor. O Núcleo foi considerado entre as 150 empresas de Goiânia que mais pagam ISS. E, em relação a isso, ele recebeu uma premiação, foi muito honroso para o Núcleo, né? Pela primeira vez ser incluído entre as empresas que mais contribuem. Parabéns, doutor. Para a qualidade de vida do goianiense, né? Mas a gente pagando vê, seus impostos. A gente vê a seriedade desse laboratório. Por isso que eu recomendo sempre aqui essa questão. Você vai fazer um check-up, você tem que ir para o núcleo. Agora vamos falar um pouquinho do diabetes. Quando é que como é que essa pessoa deve se portar diante da vida para ter uma boa saúde, rastrear um diabetes? Quais são os exames e de quanto em quanto tempo ela deve fazer esses exames? O diabetes deve ser... a pessoa deve sempre fazer diabetes quando tem obesidade, quando tem uma vida sedentária, acima dos 40 anos deve fazer periodicamente, principalmente se tem antecedentes familiares com a doença, né? E é claro que o melhor do que diagnosticar é prevenir a doença, né? Então, prevenindo a doença, é evitar a obesidade, evitar o tabagismo, ter hábitos de vida mais saudáveis, praticar exercício, ter uma dieta onde a presença de gorduras e de doces não sejam bastante, né? Uma dieta mais ou menos balanceada, que vai dar uma qualidade de vida bem melhor e evitar realmente que a pessoa se torne o diabético, ou se tiver um diabetes, tenha de uma maneira mais branda e mais tardia, né? Então, assuntos para depois do intervalo. Comer doce demais pode provocar o diabetes? E outra questão, medicamento. Será que eu posso misturar, fazer uma combinação de medicamentos com insulina? São assuntos para daqui a pouco com o Dr. Cid de Oliveira Reis, endocrinologista, no programa Boa Vida, ao vivo aqui pela TV Brasil Central. Até já. Just to bring 'em a fire.
Estamos de volta e agora a gente fala sobre diabetes. Nós já estamos falando sobre diabetes com o Dr. Cid Oliveira Reis. E uma perguntinha que eu acho que muita gente tem dúvida, Dr. Cid. A gente está falando sobre diabetes. A pessoa que come muito açúcar, ela tem mais riscos de desenvolver o diabetes ou não tem nada a ver? Não necessariamente, pode ser que possa produzir mais cáries, né? Mas é claro que pessoas que têm tendência a ter diabetes devem evitar já desde imediato o uso de muito açúcar, né? Porque esse açúcar, mesmo que ele seja em excesso, ele é sintetizado normalmente pelo organismo, mesmo que seja em excesso. Mesmo que seja em uma excesso. Pessoa que não tem predisposição. Uma pessoa que tem o pâncreas dele funcionando normalmente, pode comer muito doce e ele é processado normalmente. Só vai engordar um pouquinho. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com os pés, com as extremidades de uma forma geral, né? E com os olhos, uma pessoa que tem diabetes? Olha, nós não falamos na época quando falamos da complicação, nós não abordamos essa parte muito importante que você lembrou bem. Existe uma patologia, complicação crônica do diabetes, que é chamada pé diabético. O pé diabético sofre uma série de alterações, inclusive pela ausência de vascularização e acometimento da parte nervosa do pé. Então, formação de úlceras e aí isso acaba em gangrena e acaba com a amputação de dedo, até do próprio pé. Então, o pé diabético. E uma coisa que a gente não falou, que é uma complicação importante do diabético, é a retinopatia diabética, que é uma complicação patognomônica do diabetes, o acometimento dos pequenos vasos da retina, vai havendo hemorragias ali dentro e acaba por atingir o nervo óptico, produzindo a cegueira. É uma das maiores causas de cegueira do mundo, a retinopatia diabética.